Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. O dividendo pago pelas empresas aos seus acionistas é tudo menos garantido a 100%. No entanto, existem várias empresas que estão num nível de fiabilidade bem perto disso. Hoje vamos olhar para as listas dos Dividend Kings, Aristocrats e Challengers e entender como podemos determinar se um dividendo é seguro ou não. Vamos a isso. É normal, após o exercício financeiro, que as empresas determinem se vão devolver parte dos seus benefícios aos acionistas e em que quantidade. Algumas escolhem não fazê-lo, outras levam anos executando esta prática. A qualidade do dividendo é muitas vezes determinada por esse histórico de pagamentos e aumentos anuais. Hoje quero mostrar-vos como se categorizam as empresas do S&P 500 consoante a fiabilidade dos seus pagamentos aos acionistas. Essa qualidade encontra-se então dividida em 4 escalões. Comecemos pelo primeiro escalão, os Dividend Challengers. São empresas do S&P 500 que aumentaram o dividendo em todos os últimos 5 a 9 anos. Um bom exemplo é a Apple, que tem vindo a aumentar consistentemente o dividendo desde 2012. Este é um patamar que nos permite desde logo separar companhias com um negócio sustentável, com vantagens competitivas e amigável com os seus acionistas. O meu portfólio tem 17 companhias atualmente nesta categoria. O segundo escalão é dos Dividend Achievers, um conjunto de empresas com um histórico de aumento consecutivo do dividendo de pelo menos 10 anos. Um bom exemplo desta categoria é a Microsoft, que aumentou o seu dividendo consistentemente desde 2003. Este patamar é uma melhoria em relação ao anterior, uma vez que poucos negócios conseguem atingir a estabilidade necessária para aumentar todos estes anos o retorno aos seus acionistas. O meu portfólio tem 28 companhias que cumprem com este requisito. O próximo escalão é dos Dividend Aristocrats. Este escalão é muito mais seleto e de todo o S&P 500 apenas 65 empresas fazem parte do mesmo. Estas empresas foram capazes de aumentar o seu dividendo anualmente durante mais de 25 anos. Um registro já de si impressionante e em linha com um dos critérios de qualidade sugeridos por Benjamin Graham. Um exemplo de uma companhia nesta situação é a Tro, com os fantásticos 35 anos consecutivos de aumento do dividendo. O portfólio tem 11 companhias que pertencem a este escalão. Por fim, o escalão mais elitista é o dos Dividend Kings. A este escalão pertencem empresas que apresentam um aumento consecutivo do dividendo durante pelo menos 50 anos. A este nível estão apenas as melhores das melhores, empresas super estáveis com enorme vantagem competitiva que retornam todos os anos um bocadinho mais aos seus acionistas. Não é, portanto, de admirar que empresas como a Johnson & Johnson ou a Coca-Cola fazem parte deste grupo muito restrito. O portfólio tem apenas 5 companhias nesta condição. De todas estas categorias, apenas a categoria dos aristocratas tem um ETF representativo, quer a nível europeu, quer a nível americano. A nível europeu é o SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats, com distribuição semi-anual e com um expense ratio razoável. A nível americano é o US Dividend Aristocrats, com um expense ratio ligeiramente superior e uma distribuição trimestral. As rentabilidades são muito parecidas, embora o ETF americano leve ligeira vantagem. Embora este registro histórico seja um bom indicador da segurança do dividendo, não é de forma alguma suficiente. Podemos e devemos confirmar se a empresa está a produzir suficiente fluxo de caixa para pagar o dividendo que anuncia todos os trimestres. Para isso, basta consultar os elementos financeiros-chave da companhia e analisar o seu free cash flow por ação e o dividendo. Se o dividendo for inferior ao valor do free cash flow, não é problemático. Se estão recordados do episódio 23, o free cash flow é apenas o benefício operativo menos o capex. Eu recomendo calcular manualmente o free cash flow to equity para descontar os pagamentos da dívida dos fluxos de caixa. Se por um lado podem estar a descontar dívida que não representa pagamentos obrigatórios, é uma medida conservadora para identificar a proteção do dividendo. Se o dividendo for inferior ao free cash flow to equity, é um contexto positivo. Se for inferior em 2 ou 3 vezes, tanto melhor, que permite espaço para o crescimento do mesmo. Se o dividendo for superior ao free cash flow to equity, então significa que a companhia está numa situação onde não consegue gerar dinheiro suficiente para pagar o dividendo, colocando assim o mesmo em risco de ser suspenso ou cortado. Nestas situações, a companhia também pode recorrer à dívida para pagar aos acionistas, mas é obviamente uma decisão insustentável a longo prazo.
Quero ainda chamar a vossa atenção para o exemplo da cobertura do dividendo da Pepsi. Como podem ver, o valor do Free Cash Flow to Equity no último ano é algo anormal quando comparado com os anos anteriores. Apesar deste valor cobrir o pagamento do dividendo em mais de 3 vezes, convém aprofundar mais a análise e efetivamente perceber o motivo. Ao olhar com mais atenção, vemos que a empresa fez várias aquisições em 2020, com a Rockstar Energy à cabeça, no valor de 6 mil milhões. Ora, o benefício operacional de 10 mil milhões, um capex de 4 e um dividendo de 5 mil milhões, a companhia não teria dinheiro suficiente para financiar essas mesmas aquisições. Então o que fez foi endividar-se numa quantidade nunca antes vista nos últimos 10 anos e com essa dívida financiar quer as aquisições, quer parte do dividendo. Aliás, o ritmo de crescimento da dívida tem sido superior ao crescimento das receitas, o que por si só não é um bom indicador, embora o valor que vem na imagem esteja distorcionado pelo registro de 2020. Para terminar esta análise, olhando para os próximos anos da Pepsi, vemos que aproximadamente vai necessitar de 3 mil milhões por ano até 2025 para pagar a dívida anual. Ora, mantendo um capex de 4,2 mil milhões e assumindo um dividendo de 5,5 mil milhões, vai precisar de conseguir gerar mais de 12 mil milhões em operações. E essa é claramente uma justificação para a recente descida do preço. Olhemos agora para a semana do portfólio. Esta semana a Gap decidiu retomar o pagamento de dividendos aos acionistas e logo com um dividendo de 3,79%. Isto são ótimas notícias para uma empresa que tinha pago pela última vez em janeiro de 2020 e depois suspendido os pagamentos seguintes. Desta forma, a companhia será capaz de manter os seus 31 anos de pagamentos consecutivos. A General Dynamics também aumentou o dividendo em 8,2%, pagando agora 4,76 dólares por ano por ação. O mercado esta semana apresentou uma volatilidade imprópria para os mais sensíveis. Na quinta-feira, por exemplo, chegou a variar mais de 3% no mesmo dia. A semana fechou então com uma recuperação dos mercados, o Dow Jones fechou com quase 2% positivos, o S&P ligeiramente positivo, quase 1%, e o Nasdaq em território negativo com quase menos 2%. No que respeita ao portfólio, terminou a semana nos 34% de valorização e uma rentabilidade do dividendo de 3,70%. A razão pela grande diferença comparado com a semana anterior é que modifiquei a página onde estou a retirar a informação. Antes usava o MarketBeat e agora uso uma página diferente, onde os dividendos são atualizados com maior frequência e, portanto, estão contabilizados já todos os aumentos das últimas semanas. Os dividendos recebidos nesta última semana foram da ADM, da Pfizer, da Discover, da Intel, Wells Fargo, Philips 66 e Starbucks, embora alguns ainda não tenham sido pagos pela Trading 212. No total, março leva quase 9 dólares recebidos. Esta semana iniciei uma posição numa empresa do setor do consumo a retalho, é ela a Best Buy Company, uma companhia dedicada à venda a retalho em lojas físicas e online de eletrónica e acessórios, bem como peças de eletrodomésticos no geral. Este é um setor que se espera que cresça 4% neste ano de 2021 e a Best Buy está bem colocada para beneficiar desse crescimento, estando entre os 10 maiores retalhistas e-commerce dos Estados Unidos. A companhia tem apresentado uma tendência muito positiva nas receitas, sem contração da margem bruta e com um crescimento dos benefícios líquidos notável. Algo menos positivo, mas comum no setor das vendas a retalho, são as baixas margens de lucro, que neste caso rondam os 3,5%. Pelo contrário, algo muito positivo é quase a ausência de dívida da companhia, com 4 mil milhões que poderiam ser facilmente liquidados com o dinheiro existente em caixa. Ainda nas notas positivas, o número de ações da companhia tem vindo a diminuir através da recompra por parte da mesma e o payout ratio do dividendo é muito conservador, na casa dos 30%. Por falar no dividendo, a companhia anunciou há poucos dias um aumento de 27% ao mesmo, o que é extraordinário. O cash flow de operações mostra um crescimento consistente e um capex muito baixo, possibilitando à empresa gerar free cash flows elevados. Para terminar a análise fundamental, quero salientar os impressionantes indicadores lucrativos da empresa, com ROA, ROC e ROI de fazer inveja. Para os que se estão a pensar que todas as empresas de retalho são assim, deixo-vos uma comparação entre a Best Buy e a indústria onde opera. Com respeito à avaliação do preço, eu comprei 2 ações a 97 dólares cada uma, que, tendo em conta os benefícios por ação do último ano, resulta num price to earnings de aproximadamente 14. Por
Projetando este valor contra os benefícios por ação previstos pelos analistas em 2024, obtenha um preço potencial de $120. Se o preço-benefício da ação contrair para a sua média histórica de 13 vezes, o preço a 2024 potencial será de $112, o que minimiza o risco do meu investimento. Se projetarmos os fluxos de caixa a 5 anos e para uma valorização anual a 9,5%, ligeiramente acima da média do mercado, vemos que o valor intrínseco da ação atual está entre os 96 e os $114. A esta valorização anual haveria então que somar o dividendo, aproximando o retorno anual dos 13%. Para terminar, a Trading 212 anunciou esta semana que vai começar a aplicar uma taxa de 0,15% na conversão da divisa. Esta taxa será aplicada não só nas operações de compra e venda, mas também no pagamento dos dividendos. A razão para essa decisão, segundo a corretora, é o financiamento do investimento que pretendem fazer na melhoria e inovação da plataforma. Ora, 0,15% significa que se comprarem ações no valor de $1.000, ser-vos-á aplicada uma taxa de $1,50. Quando voltarem a vender, novamente, 0,15% da operação será retido como taxa. A situação é particularmente preocupante porque também vão aplicar aos dividendos, o que para dividendos de cêntimos, por exemplo 20 cêntimos, a taxa seria de 3 milésimas de cêntimo. E a minha dúvida é como é que eles vão conseguir arredondar isto? Bem, por agora não sabemos. Este comportamento prejudica mais severamente os investidores que usam a funcionalidade de reinvestimento automático, onde o dividendo é taxado duas vezes, uma no pagamento e outra logo a seguir na compra. Esta taxa entra em vigor para novas posições no início de abril e para posições abertas só no início de maio. Isso significa que se não quiseres pagar esta taxa a partir dessa data, terás de vender as tuas ações até lá. E pronto pessoal, é tudo da minha parte, espero que tenham gostado do episódio, deixem o vosso like se assim for, partilhem nas redes sociais, deixem a vossa opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.